Hello, hello, boa noite. Deixa eu escrevendo aqui qual é o tema do nosso aulão hoje. Boa noite. Esperar um pouquinho para o pessoal chegando. Que frio hoje, não? Hoje tá frio. Estou aqui toda preparada. E a gente vai conversar um pouquinho sobre traduzir, tá? Tradução ou não? Eis a questão. O pessoal tá entrando. Boa noite, gente. Tudo bem? Muito frio aí também. Aqui tá um pouco, viu? Chovendo também. Mas tá bom, né? Vamos lá. Opa, peraí que eu apertei um botão aqui sem querer. Que bom, gente, ó, que bom que vocês estão aqui. Fico muito feliz. Bom, gente, ó, a gente vai conversar um pouco hoje sobre tradução, né? Traduzir ou não, eis a questão. E aí, como é que a gente faz com a criação bilíngue, com os nossos filhos? Traduz, não traduz? E aí? Por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês, porque eu sei que algumas famílias, algumas famílias travam por conta da tradução ou não, né? Porque fica nessa... É muito cansativo, né? Você traduzir tudo. Algumas famílias acabam ficando inseguras, porque, poxa, a criança não tá entendendo. Será que eu devo traduzir agora? Será que não? Como é que funciona? Algumas famílias, né, não têm essa segurança realmente. Se eu devo usar, se eu não devo usar. Então é isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho, tá? Sobre usar ou não a tradução. Como é que funciona. Bom, antes de mais nada, eu queria me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou a Catrine, a dona aqui do Geração Bilingue Kids, né? E eu sou mãe bilíngue, sou professora bilíngue também. E eu trago um pouquinho aqui no Geração o meu dia a dia com meu filho, como é que eu faço, como é que eu ensino as crianças inglês, uma segunda língua, né? Na verdade, a gente até fez aqui, eu fiz até uma live com a Roberta que tá aqui, falando exatamente sobre a diferença de criação bilíngue, né, e educação bilíngue, porque eu mesmo como professora bilíngue e mãe bilíngue, eu vejo essa diferença, né, tem uma diferença realmente em trazer o inglês para dentro de casa e fazer essa criação bilíngue ou ensinar o inglês na escola para as crianças. E então é diferente, né? Então a gente sabe que são dois ambientes, são duas coisas diferentes. E aí a gente vai falar da tradução nesse ambiente, tá? No ambiente de criação bilíngue. Tá? Antes de mais nada, gente, eu queria lembrar vocês que essa live ela não vai ficar salva aqui no IGTV. Eu vou salvar ela, mas vou entregar lá pro pessoal do grupo do WhatsApp. Então, se você não faz parte ainda, corre lá, se inscreve para você poder receber o replay dessa aula, tá bom? Bom, antes eu queria perguntar aqui para vocês que estão aqui, como é que vocês aprenderam inglês? Porque assim, eu aprendi, eu era muito novinha e não tinha tradução na escola que eu aprendi. Mas eu sei que muita gente aprende depois, lá na adolescência e tal, e acaba que acaba aprendendo por tradução, né? Tem alguém que aprendeu por tradução? Vocês, a Roberta que tá aqui, mandou um tchauzinho. Aprendeu por tradução, Roberta? Como é que foi? No ensino médio. Betânia aprendeu no ensino médio. Em escola também é essa coisa, né? Às vezes os professores passavam uma lista de verbos para traduzir, ou aquelas frases, bota a frase para as crianças traduzirem. Verb to be, né? Forever. E aí vamos traduzir o verbo to be, como que é, enfim. Era um negócio meio mecânico, né? Óbvio que há escolas e há escolas, né? Tem escolas que usam método de tradução, tem escolas que não, mas a maioria
é assim que funciona, né? Através da tradução. A Roberta aprendeu na adolescência, mas sem tradução também. Eu também aprendi, eu tinha 8 anos, e na escola que eu aprendi não tinha tradução. Eu vou até contar pra vocês um pouquinho da minha experiência aqui pra vocês entenderem por que verb to be forever, é isso. E a gente começa lá no quinto ano, sexto ano, né? Ele vai até o ensino médio, só o verbo to be. E acaba que não aprende muita coisa, né? E se a gente pensar na questão de tradução mesmo, tem momentos que não dá pra gente traduzir nem o verbo to be, né? E a gente vai falar aqui sobre isso. Deixa eu ver a Betânia aqui. Eu tô gostando do colégio do meu filho de 4 anos. Ai, que legal! E é muito bom, assim, que a gente vê que o assunto tem o bilinguismo, né? Inserir inglês nas escolas, ela tem aumentado e os professores têm tido mais oportunidades de ter conhecimento, de adquirir conhecimento através de cursos, através de imersões, para fazer realmente um trabalho legal. Que bom que seu filho já está na escola com 4 anos já estudando inglês, isso é muito legal. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho então como que eu aprendi, como que a minha experiência, para depois falar para vocês o que eu penso a respeito da tradução, tá? Lembrando que é o seguinte, não existe aqui uma fórmula, né, correta. Ah, isso aqui tem que ser feito, ou isso aqui, isso é certo, isso não é. Por quê? Porque existem métodos diferentes, né? Então, existe um método que só usa a tradução, tem métodos que usam a tradução como um recurso apenas, e tem métodos que não utilizam nada de tradução, assim, que é proibido total. Então, são métodos diferentes e abordagens diferentes e visões diferentes a respeito da tradução, tá? Eu sei que tem muitos estudos falando sobre a importância da tradução, sobre os benefícios da tradução, e outros que dizem que não é tão benéfico assim, que não é legal ficar preso, enfim. Quando eu comecei a trabalhar como professora, eu trabalhei na mesma escola em que eu estudei. Então, eu fiz 8 anos de inglês, né? Eu comecei aos 8 anos de idade, então eu passei minha adolescência inteira fazendo inglês nessa escola. E quando eu me formei, eu decidi que eu queria dar aula. Então, eu fui, né, nessa escola que eles já me conheciam, que eu já conhecia, e participei do treinamento e acabei passando. E nessa escola eu fiquei quase, acho que 6 anos trabalhando lá como professora de inglês. E nessa escola em que eu trabalhava, em que eu estudei, a tradução ela não existia. Tipo, em hipótese alguma, a gente poderia traduzir qualquer coisa para as crianças, ou para os adolescentes, ou para os adultos, enfim, né? Eu trabalhei com todos esses públicos aí. E a gente tinha que se virar nos 30. Então eu lembro que todo treinamento tinha várias ideias, assim, vinham várias ideias, várias formas de como a gente poderia fazer com que os nossos alunos entendessem sem usar os recursos da tradução. E aí entrava o desafio. Por quê? Porque quando eu dava aula para as crianças, eu sentia que fluía muito melhor, era muito mais fácil. Quando eu dava aula para os adultos, aí era um pouco mais difícil, porque os adultos, eles ficavam presos na tradução, eles queriam uma tradução, eles queriam uma... Mas o que é isso? Mas o que é? Eles entenderam como que usava, mas precisava saber. E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque quando a gente fala do contexto de criação bilíngue, né? Isso, a tradução, às vezes, diz mais sobre os pais, sobre nós pais, sobre como a gente pensa, sobre como a gente aprendeu, do que sobre exatamente as crianças. Como as crianças aprendem. Por quê? Porque a gente acha, né, talvez, que as crianças, elas não estão entendendo, que elas não conseguem, né, elas não vão entender. Se eu começar a falar inglês aqui o tempo todo com elas não vão entender nada. Então, aí os pais ficam presos, né, nessa questão. Ai, mas eu preciso ajudar, eu preciso traduzir. É legal, uma vez eu ouvi uma mãe, ela falava, eu ensino inglês pro meu filho e tal. Ah, legal, né? E como que é? Como que funciona? Aí ela mostrou como que ela fazia. Ela falava, ó, this pen is blue, ó. Azul, blue. Era como se fosse uma palavra só. Azul, blue, né? Yellow, amarelo, yellow. Virava meio que uma palavra só, né? Tanto o português e o inglês usando
junto. E aí eu pensava, nossa, às vezes não precisa, né? Não precisava desse azul blue, né? Virando uma palavrinha só. Porque você tá apontando, você tá mostrando, a criança já sabe que isso é um azul. Então não preciso dizer pra ela que isso é um azul. E isso eu vejo que acontece muito com os pais, porque eles ficam com medo da criança não entender, eles ficam com aquele receio, né, de que, ai meu Deus, eu vou falar, mas a criança não vai entender nada, então eu preciso traduzir, né, eu preciso falar como é que. Eu preciso traduzir tudo. E aí que entra, né, gente, a magia, a mágica das crianças. Por que a gente fala tanto que é importante aprender quando as crianças, enquanto crianças, né? Por que a gente tá aqui, né? Porque a gente tem os nossos filhos ou os nossos alunos e a gente acredita muito que aprender na infância é extremamente benéfico. Porque o cérebro deles ainda está em formação, então eles fazem milhões de sinapses, e aí eles conseguem aprender muito mais facilmente. As crianças, elas nascem preparadas para aprender línguas. E é incrível, porque eu li um estudo que falava assim, que as crianças, elas já têm estratégias de aprendizagem de língua inatas. Ou seja, elas nascem. Ai, que bonitinha, Betânia. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. Vou ficar até envergonhada, assim. Então, e aí o estudo fala que as crianças, elas nascem, né, com essas estratégias de aprendizado de língua inata. Ou seja, elas sabem como aprender línguas. Elas têm o jeito delas de aprender línguas. Ó, vamos lá. Se a gente pensar aqui, né, nas crianças, nos bebês. Os nossos bebês, eles nascem, independente se eles nascem no Brasil, se eles nascem na Alemanha ou se eles nascem no Japão, eles não são fluentes naquela língua, né? Eles nascem, eles não são fluentes. Como é que eles adquirem essa fluência da língua? Eles adquirem a fluência da língua quando nós, pais, começamos a interagir, quando a gente conversa. E a gente não tem outro parâmetro, outra língua que a gente, né, vai usar para tentar fazer com que a criança entenda. Como é que a gente faz com os bebês? A gente brinca, a gente mostra, a gente usa expressão facial, né? Então, é dessa forma que a gente se comunica. E assim as crianças, elas estão ouvindo e elas estão começando a entender como é que funciona, né? Como é que é esse mundo, como é que é essa linguagem, que linguagem que minha mãe, que o meu pai estão usando, né? Que tá todo mundo usando. E elas começam a fazer essas conexões com o mundo que elas estão vivendo, né? Através da nossa comunicação. E quando a gente fala de aprender uma segunda língua, funciona do mesmo jeito, né? Para as crianças. Elas têm a capacidade, a gente precisa entender isso, elas têm capacidade para entender quantas línguas a gente ensina a elas. E aí a gente pode fazer isso de uma forma muito natural. Quando a gente fala de tradução, ela fica uma coisa um pouco robótica, né? Ela fica um pouco cansativo para os pais também, de ficar traduzindo toda hora, de ficar falando, isso é isso, isso é isso. Fica cansativo. E para a criança, olha o que acontece com ela. Quando ela escuta que você falou a frase em português, né? Você falou a frase em inglês, e em seguida você falou a frase em português, o que vai ficar para ela no cérebro dela é a frase em português, porque é a frase mais forte, né? É a língua mais forte nossa, né? No caso, a nossa língua majoritária. Então, é essa língua que ela vai focar. E é como se a outra que a gente falou, ou seja, o inglês que a gente falou primeiro, que é a língua minoritária, a criança, ela simplesmente desliga. Tune out, a gente fala. A criança desligou a outra língua, ela não focou, ela não conseguiu focar. Por quê? Porque você falou em português, você deu a parte o que é mais fácil, né? Então, essa estratégia de falar inglês e depois, logo em seguida, traduzir para o português, não é uma estratégia que ajuda muito a longo prazo, tá? Você pode sanar uma dúvida ali naquele momento, mas a longo prazo a criança, ela vai tender a prestar atenção só na frase em português, né? Porque você fala sempre em português, né? Inglês e português, então a lei do mínimo esforço. Né? E aí que entra, às vezes, os pais preocupados, porque, poxa, meu filho não fala, eu falo tanto,
eu dou tanto o input, né? Eu dou tanto a exposição, mas não tem o output. A criança não tá conseguindo falar, porque ela não sente essa necessidade de falar, né? Eu já falei isso em outras lives, né? Em outros aulões, que a criança ela precisa de necessidade, ela precisa sentir a necessidade real de falar a língua. Que a língua faz parte ali da família, que a língua faz parte da brincadeira, a língua tá na música, a língua tá na casa dela. Então, quando ela sente que a língua ela faz parte da realidade do dia a dia dela, com certeza ela vai ter essa motivação para falar, para usar, mesmo sem perceber. Porque é isso que acontece. Tem estudos, né, sobre aquisição de linguagem, né, aquisição da segunda língua, que o Stephen Krasher, né, ele é bem conceituado nessa questão de aquisição de segunda língua. E ele diferencia, né, a aquisição, o que é aquisição de língua e o que é aprendizado de língua. Né? Aquisição da linguagem, aquisição da segunda língua, é isso que as crianças fazem, de forma inconsciente. Então, elas não têm noção que elas estão aprendendo uma língua. E agora eu vou aprender uma língua, então eu preciso pensar o que é um vocabulário, eu preciso pensar o que é uma gramática, eu preciso saber estruturar a frase. As crianças, elas não têm essa consciência. A aquisição, ela é inconsciente. Então, elas aprendem através da brincadeira, através da música, elas vão aprendendo através da rotina, do dia a dia. Já o aprendizado, ele é consciente. Então, é o que acontece às vezes com o adulto, com os adolescentes, né? A gente tem a consciência de que a gente está aprendendo aquela língua e aí a gente precisa produzir. Então, a gente começa a fazer as conexões mesmo no português, o que não é de todo mal, né? É interessante também, às vezes, a gente conectar com a nossa língua, porque a gente consegue entender até a nossa língua melhor, né? Não é assim, é uma tradução palavra por palavra. Né? Mas é uma tradução para você entender melhor as línguas, né? Para você correlacionar as línguas. Mas as crianças, elas não têm essa noção de linguagem. Elas não têm essa noção de que a língua tem vocabulário, tem estrutura, tem gramática. Elas não têm essa noção. Então, elas aprendem de forma inconsciente, tá? Então, esse é o primeiro passo que a gente precisa entender. As crianças, elas aprendem de forma natural, elas aprendem através das brincadeiras e você não precisa ficar preso a uma tradução. Aí você pode me perguntar, então eu não vou usar tradução nunca. Tipo, não posso, agora eu tenho que falar tudo em inglês, não vou traduzir nada. E aí, como que vai ser se a criança não entende? Aí entra naquele desespero. Bom, existem algumas estratégias para isso, né? A gente pode usar, por exemplo, o que eu falei antes para vocês, né? A gente pode usar as nossas expressões, né? Então, se você, por exemplo, quer dizer que você tá, how are you today? Aí você quer responder para a criança, I'm happy. Você não precisa dizer, I'm happy, eu estou feliz. Você mostra no seu rosto, né? I'm happy, look, I'm happy. Pronto, a criança viu, ela já entendeu. Você pode usar os gestos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, um verbo, do you want to drink water? Né? Drink water. Você não precisa traduzir beber água. Você pode mostrar, fazer o gestinho, ou mostrar mesmo um copo com água e mostrar o gesto. Você evitou a tradução. Existem formas da gente evitar a tradução, né? Para que a criança ela não fique presa ao português, né? Para que ela consiga ter essa fluência, né? E a fluência é isso, é o pensar na outra língua. Então ela vai pensar nessa outra língua. Você está dando oportunidades para que ela consiga pensar, para que ela consiga reproduzir, né? Essa outra língua que você está usando, tá? Então é mais ou menos assim que funciona com as crianças. E aí a gente lembra que é o seguinte, as crianças, elas aprendem também através dos sentidos. Os sentidos são muito fortes para as crianças. A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. Então, quanto mais você consegue proporcionar atividades que ela use todos os sentidos, é muito melhor. Então, alguma atividade que a criança precisa ver. Então, você pode mostrar algum objeto para ela, você não precisa falar qual é o objeto.
você aponta, você mostra, ela tá vendo, né? Então, vamos ouvir. Então, atividades que você consiga desenvolver a audição da criança, como as músicas, né? Então, você toca a música, deixa a criança ouvindo a música, mesmo se ela não entende tudo, ela não vai entender tudo. Mesmo em português, se o bebê ele nasce, ele não é porque ele sabe tudo, ele é fluente, ele já tem todos os vocabulários dentro dele. Ele não sabe, ele vai adquirindo conforme você vai expondo, conforme você vai interagindo, e mesmo assim a gente não deixa de falar, né? A gente fala, a gente canta, mesmo que o bebê não esteja entendendo nada. Em inglês é a mesma coisa. A gente expõe, a gente fala, mesmo que eles não estejam entendendo a princípio. E aí, nunca pode usar a tradução? Assim, né, como eu falei, nas escolas em que eu trabalhei, a gente não usa. A gente não usava, então eu tinha que realmente me virar nos 30 para fazer com que os alunos me entendessem, para que eles entendessem. Então eu apontava, nossa, gente, levava material, objetos para a escola, levava uma sacola cheia de coisa, porque eu sabia que eu ia dar aquela aula e aquela palavra ia ser difícil. Na hora de preparar, a gente fica pensando como é que eu vou fazer o aluno entender essa palavra. Então tinha muito isso, né? E a gente tinha que se virar, né? Se vira, só não pode traduzir. E aí a gente acaba tomando esses hábitos, né? Criando esse hábito de não traduzir. Então, aqui em casa, por exemplo, eu uso muito isso que eu falei pra vocês, né? O meu filho tem 4 anos, eu faço a criação bilíngue com ele, ele já entende muita coisa, a gente consegue conversar tranquilamente. E aí eu uso esses recursos de mostrar, de apontar ou de dar exemplos. Então eu gosto muito de dar exemplos quando ele não entende alguma coisa. Ele sempre me pergunta: "Ai, mamãe, o que é isso?", né? Aí eu tento dar um exemplo, outro exemplo, tento fazer uma conexão com alguma outra coisa que ele já saiba. Quando a gente faz essa conexão, né, com alguma coisa que a pessoa já sabe, às vezes ela consegue, então é isso, é isso. Quando não tem mais jeito mesmo, quando a gente tá lá no último, né, do último, a gente fala, né? Mas aí não é uma tradução literal, entende? Não é uma tradução palavra por palavra. É uma tradução daquela palavrinha que talvez ele não entendeu no contexto, né? Então você oferece alguma coisa para a criança, sei lá, você perguntou se a criança, do you want to play with puzzles? E a criança não sabe o que é puzzle. E aí você não tem o puzzle para mostrar ali na hora. Então ela entendeu que você quer brincar de alguma coisa, mas ela não entendeu o que você quer brincar. Então você vai e fala, por exemplo, né? Você traduz. Você não traduziu tudo. Você quer brincar de. Você traduziu uma palavrinha dentro daquele todo, né? Então, nesse sentido, eu acredito que é válido, tá? Você usar a tradução. Depois que você tentou todos esses recursos, né? Apontar, dar exemplo, e aí você pode usar, tá? Por quê? De novo, para você não ficar, para a criança não ficar presa e não facilitar, sabe? Porque é muito mais fácil, óbvio, né? Até pra gente, muito mais fácil ouvir o português, a criança ouvir o português, bora lá. Agora, quando você faz essa criação bilíngue, né? Quando você tá inserindo o inglês dentro da sua casa, você precisa focar na língua alvo, você precisa ter momentos. Então, mesmo se você não tem, por exemplo, você não usa o inglês o tempo todo, é interessante você usar momentos ao invés de ficar usando palavrinhas ou frases durante o seu dia. É legal você ter um momento da língua, porque aí a criança vai ficar realmente imersa naquele momento e vai entender a hora de usar o inglês, vai entender que você está falando aquela língua, que naquele momento vai ser só aquela língua que vai ser usada, tá? Eu acho que funciona muito melhor do que realmente pegar o dia e falar português, inglês, tudo misturado. Eu acho que funciona mais quando você escolhe um momento, né? Que é a estratégia time and place. Deixa eu ver aqui algumas perguntinhas. Gente, se vocês tiverem perguntas, quiserem falar também como que funciona na casa de vocês, é legal, tá? Pra gente interagindo, pra gente ir conversando, pra não ficar aqui sozinha falando, tá? Eu quero que vocês participem, viu? A Betânia falou, quando a criança fica brincando de cantar a música em inglês, já significa algo bom? É excelente, Betânia. É muito bom. É interessante porque, assim, eu tenho algumas alunas, né, alguns alunos que começaram
a fazer o inglês esse ano. E elas fazem isso, elas enrolam a língua como se elas estivessem falando inglês. Elas cantam como se elas estivessem cantando a música inteira, mesmo que as palavrinhas não sejam saindo certas. Mas é muito bom, porque elas estão treinando o ritmo, elas estão treinando a estrutura, elas estão treinando até a musculatura, né? Porque aprender inglês também é um exercício de musculatura, né? Porque a língua é diferente, então a gente precisa trabalhar aqui. E quando a criança ela começa a fazer isso, é muito bom. Primeiro porque ela também já demonstra interesse, né? Ela tá demonstrando interesse pela língua. Então deixa, canta junto. E a criança é isso, né? O fato da criança ela gostar de repetições, né? Então, aqui em casa, por exemplo, a gente assiste um desenho 15 vezes, lê um livro 30 vezes. As crianças elas vão adquirindo a fluência, vão adquirindo o vocabulário correto através dessa repetição. Então ela cantou uma música, canta de novo, canta várias vezes, você vai ver que ela vai começar a falar as palavrinhas certas, que ela vai começar a cantar um pedaço ou outro correto, tá? Então isso é muito bom, tá? Não aproveite para pontuar positivamente o que a criança tá fazendo, tá? Ao invés de falar, tá errado, não é assim que fala, tá? Deixa eu ver, no dia a dia eu consigo traduzir pouco, mas em determinados livros achei mais fácil. Exemplo, God gave us you. Ele pediu bastante a tradução, é que ele já tem 6 anos. Re. Não, é isso que eu falei pra você. Às vezes, em alguns momentos, a gente acaba traduzindo, né? Isso não é uma regra assim, eu nunca posso traduzir então, nossa, não vou. Não, não é isso. Em alguns momentos, isso pode acontecer, tá? E tudo bem, né? Tudo bem acontecer, é legal, sim, até ele fazer essa relação do português. O que eu acredito é que, por exemplo, quando você for fazer, você falou de livros, né? Quando a gente tá lendo livros, livros têm realmente um vocabulário mais rebuscado, né? Tem vocabulários que às vezes a gente não sabe ali, nem a gente sabe na hora, mas o legal é continuar, continua, faz a leitura, entende o geral, não precisa ficar preso nas palavras. E aí depois, no outro momento, por exemplo, você pode trazer essa palavra como uma palavra, você pode highlight the word, sabe assim? Trazer aquela palavra que é nova, que você quer que o seu filho aprenda. Então você pode perguntar para ele se ele sabe o que é, você pode dar exemplo, ou então você pode mostrar a figura, ou apontar no próprio livro. Então você está trazendo aquela palavra que é diferente, que talvez ele não conheceria, mas de uma forma diferente, para fora do livro, entende? Com um objeto, ou em algum exemplo, enfim. E você pode fazer isso várias vezes, né? Cada dia que você lê o mesmo livro, você pode tirar uma palavra diferente de lá que você acha que vai agregar. E é assim que as crianças vão aumentando o repertório delas, né? Desse jeitinho mesmo. Mas não tem problema, né? Às vezes eles realmente não entendem. A gente deu exemplo, apontou, eles não entendem, a gente acaba falando em português, né? Não tem jeito. Boa noite. Meu filho tem 3 anos. Esse ano a escola dele iria começar no Brasas, na escola. Eu comecei com as cores. Pelo que eu entendi, a Diana tá fazendo a criação bilíngue em casa, né? Tá trazendo inglês pra dentro de casa, né? Bom, se for isso, ó, é isso aí. Muito bom, parabéns. E aí a gente vai trazendo realmente esses conceitos em casa, né? Conforme a criança, dependendo da idade da criança. E aí você pode ir incluindo cada dia mais coisas, né? Então, assim, as cores, por exemplo, ela é um assunto que as crianças gostam, que a gente acaba trabalhando sempre em inglês, e aí você pode ir agregando mais ainda, né? Coloca as cores em tudo. Então você vai conversar com seu filho sobre os brinquedos dele, você inclui as cores dos brinquedos. Vai conversar sobre a roupa que ele tá vestindo em inglês, você inclui a cor das roupas. Então, os assuntos, eles estão em todo lugar, né? Se você pensar as cores, os objetos, as formas, né? Shapes que a gente acaba trabalhando, os números. Você pode incluir isso em toda a sua conversa, né? De uma forma assim bem natural, de uma forma que a criança que faz sentido, sabe? Quando você tá falando do brinquedo da criança, por exemplo, e você pergunta a cor do brinquedo, faz sentido para ela, porque ela tá no contexto dela, você tá falando de uma coisa que ela gosta muito.
Tia Márcia, quero aula, cá, bem rápido. Vamos aprender, vamos fazer um aulão de inglês só, tá? Só de inglês. Anne, eu amava embromar em inglês quando era criança. Ai, Anne, eu também fazia super isso, porque a gente acha tão lindo, né? Ah, é uma língua diferente, então a gente começa a realmente fingir que tá falando. Isso é tão gostoso, gente. Não cortem isso das crianças, tá? Deixem que elas falem, e aí depois as crianças elas mesmas, dependendo da qualidade da exposição que a gente tá dando, né? Então, a gente precisa ter interação, precisa ter qualidade de exposição, né? Música, brincar, os próprios desenhos em inglês, mas sempre com interação, porque a criança ela só vai aprender quando você sentar junto com ela para falar sobre o desenho que ela assistiu, se você sentar com ela para brincar, se você sentar com ela para cantar a musiquinha. Então é assim que ela vai aprender, né? Então essa que é a qualidade, que esse é o segredo realmente, sabe, de aprender. A Fê, oi Fê. O Vi ama assistir vídeos em inglês. Ai, Fê, é isso aí. A gente tem que começar, a gente tem que começar a trazer esse inglês para dentro de casa, né? E mostrar para a criança que o inglês faz parte da vida deles, né? Que tá lá no desenho que eles gostam, que tá lá numa musiquinha que eles gostam, né? Tá num livro que tem tanta coisa legal dentro daquele livro, que as crianças podem aprender tanta coisa. Tá lá, o inglês tá lá. E aí a criança ela começa a ter mais interesse. Quando a criança tem mais interesse, gente, isso nossa, é o segredo. É o segredo do bilinguismo. Usar gestos e expressões faciais ajuda muito a criança a entender sem precisar traduzir necessariamente. Exato, Anne. Foi o que eu falei, ó, gesto, expressão facial, mostrar o objeto em si, né? Se você tá falando, mostrar. Dar exemplos, tentar fazer conexão com outras coisas que a criança sabe. Então, talvez fazendo essa conexão, a criança vai lá, então é isso, então eu consegui entender. Para realmente a criança não ficar presa, né, no português. E nem você também, porque é muito cansativo, né, pra gente, assim, ficar toda hora falando português, ficar traduzindo pro português, é muito cansativo. E aí os pais acabam, às vezes, se desmotivando por isso. Para bebezinhos 1 ano já rola? E Edinha, linda! Com certeza! Eu já falei aqui, eu vou fazer acho que um aulão só sobre isso. Que o bilinguismo, ele deveria começar na gravidez, né? Já tem estudos falando que o bilinguismo, que as crianças já reconhecem a língua ainda na gravidez. Então já já pode começar, já deveria ter começado, tá? Deixa eu ver aqui, gente. Vai mandando perguntas se vocês tiverem. Meu sobrinho fala inglês melhor do que eu. Pedi pra ele ensinar, poderia ajudar no desenvolvimento dele. Vá! Gente, no caso, o sobrinho dele é o meu filho, tá? Pode, claro que pode. Ele tá ensinando aqui o meu marido também. Ele fica assim: Papai, você sabe o que é red? Você sabe o que é head? E aí ele mesmo fica falando. E até é interessante, né, gente? Porque chega uma hora que eles começam a entender realmente que são duas línguas e que as línguas elas podem se conversar, né? A tradução também não é de todo ruim, porque faz parte da gente, por exemplo, se um dia ele for viajar, se um dia ele decidir por uma profissão que ele vai precisar fazer essa tradução, então também ter os recursos certos, a habilidade certa para traduzir também é legal, também é interessante, né? Então ativa as partes do cérebro como um todo, então, né, não é de todo mal. Eu não sei se posso falar aqui, mas a editora Panini tem uma assinatura de 3 gibis da Turma da Mônica em inglês, português e espanhol. É muito bom. A gente assina aqui. Eu já ouvi falar, sim. Eu não tive acesso, mas eu já ouvi falar. E que legal da Turma da Mônica, né? Eu gosto tanto da Turma da Mônica e às vezes já trabalhei muito com a Turma da Mônica em aulas de inglês para as crianças. Eu usava muito, eu tirava da internet alguns trechos, algumas historinhas. Mônica's Gang, adoro, sempre falo com as crianças me mostram os personagens, eu fico, quem é você? O Jimmy Five, a Mônica, né? Enfim, adoro também, muito legal, mas não conheço.
Fica aqui a dica pra gente conhecer. Todo almoço nós falamos as comidas que estamos comendo. Agora ele começou a ensinar a vovó. Ai, gente, que delícia. É muito bom. E é isso, escolher, aproveitar, gente, todos os momentos, né? Quando a gente fala de momento de qualidade, é você aproveitar os momentos. Então, se é na hora do almoço, se é na hora do jantar, se é na hora do banho, se é na hora de dormir, se é na hora de ler uma história, aproveitar esses momentos para usar o inglês, né? Para usar a outra língua. Existem estratégias, a gente pode fazer outro aulão aqui sobre isso, sobre as estratégias de. Aliás, não. Essa aula vai estar no curso gratuito lá no dia 2 ao dia 8 de setembro. Legal. Então, ó, já aproveitem, se inscrevam lá no link da bio para o curso que vai acontecer, vai começar no dia 2. E nesse curso eu vou falar sobre as estratégias que os pais podem usar em casa. Como é que você pode trazer o inglês para dentro da sua casa de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua com o seu tempo, enfim. Existem algumas estratégias que as famílias usam e lá eu vou contar qual é a que eu uso e quais são as outras que vocês podem usar também, que vocês podem escolher. E é bom a gente saber, porque aí a gente tem um norte, sabe? De como a gente pode fazer, de como a gente pode inserir o inglês. É muito melhor. Ai, meu Deus, peraí, gente. Eu acabei apertando o botão aqui sem querer. Como desbloquear as respostas em inglês? Porque entender ele entende, mas ele responde em português. Rê, é o seguinte, Rê. Existem vários fatores. É difícil eu te falar aqui uma resposta única, tá? Por quê? Porque depende da idade dele, né? Pode ser que ele seja naquele período de silêncio que a gente fala. Na aquisição da linguagem, existem algumas etapas que as crianças elas passam. E a primeira delas é a fase do silêncio. Então, é uma fase que elas compreendem, que elas estão entendendo, elas estão internalizando, mas elas não conseguem expor, elas não conseguem ter esse output. Porque faz parte, né? E quando a gente entende essa fase, a gente sabe, ele tá nessa fase do silêncio, então o próximo passo é começar a falar as palavrinhas e depois falar as frases e assim vai, até a fluência. Mas pode ser também que por outros motivos, que a criança esteja um bilíngue passivo, né? Então, o bilinguismo passivo é quando a criança ela entende tudo, mas ela não reproduz. E às vezes ela não reproduz porque ela não vê a necessidade de reproduzir, a necessidade de falar a língua, então ela fala o português. Então, embora ela entenda tudo, ela não consiga ter esse output. Existem estratégias, sim, para você trazer esse inglês mais perto, né, para você puxar esse inglês dele. Então, você pode fazer, por exemplo, eu já dei essa dica aqui, de fazer perguntas, mas não perguntas abertas, né? Você pode fazer perguntas com escolhas. Então, ao invés de você perguntar para a criança, do you want water? Você pode perguntar, do you want water or juice? A criança ela vai ter que responder, water or juice. Então, é uma estratégia para você usar, fazer as perguntinhas, né? Either or, que a gente chama. Algumas perguntas mais específicas, né, que você pode usar na hora da conversa, ou trazer a criança para falar de algo que ela gosta muito, de um brinquedo, de um personagem que ela gosta muito. Ou uma que eu gosto muito é usar puppet ou um toy. E aí você fala para a criança que esse toy ele só fala inglês. Então, você começa a entrevistar a criança, você começa a falar com a criança começa a interagir com o toy que só fala em inglês. Então, é uma das maneiras legais. Existem outras, a gente pode fazer uma conversa sobre isso também. Quero muito que meu bebê aprenda desde cedo. Ótimas dicas. Ai, pena que ele tá longe, tá? Já falei isso. Porque senão, ó, a titia aqui ia ajudar bastante. Oi, Keila. Que bom que você tá aqui. Imagina, ó, vai ficar. Eu falei já, essa live, o aulão não vai ficar salvo aqui no IGTV, tá? Ele vai ficar lá no grupo do aulão. Então, quem ainda não entrou, entra lá no link da bio para se inscrever, tá bom? Anne, musicalização bilíngue ajuda muito no bilinguismo passivo. Muito, né, Anne? A gente já conversei com ela sobre isso. A gente até precisa fazer outra, né, Anne?
porque não deu tempo de falar, é muita coisa. E, gente, a música realmente é um das ferramentas mais poderosas que existem para a criança aprender realmente inglês, né? Bom, música, livro, tem muitas coisas, mas música é uma coisa que realmente o cérebro, ele tá preparado, é como se o cérebro, ele assimilasse as músicas muito mais facilmente do que qualquer outra coisa. Se a gente pensar na gente mesmo, né, quando a gente tá aprendendo uma música, né, você aprende a música, daqui a pouco você tá cantando ela, né, você nem percebeu, você tá ouvindo, daqui a pouco você tá reproduzindo. E com as crianças é muito mais forte essa questão. Então, usar música em todos os momentos para potencializar o bilinguismo é ótimo. E, né, falando do nosso assunto aqui, você não precisa traduzir a música, né? Você não precisa. É aquilo que eu falei. A criança precisa entender 100% da música? Não, não precisa. Ela não precisa entender, a princípio, 100% da música. Você pode sentar com ela, você pode cantar, você pode fazer nos gestos, você pode mostrar, né, o objeto que a música tá falando, mas você não precisa traduzir, tá? Deixa rolar, deixa acontecer. Às vezes vai ter uma estrutura que é mais difícil, sim. Às vezes vai ter um vocabulário que nem você vai saber, porque isso acontece direto. Direto eu escolho alguma música que eu quero mostrar para os meus alunos, ou que eu quero cantar aqui com o Daniel, e às vezes eu não sei aquela palavra, você fala, meu Deus, ó, uma palavra nova, um vocabulário novo. Ele precisava saber também daquilo? Não, naquele momento não, né? Mas precisa entender o todo, o contexto, quando que ela tá sendo usada, por que aquela música tá ali naquele contexto. Eu gosto muito de usar música dentro de um contexto, sabe? Por exemplo, eu tô dando banho nele, no Daniel, então a hora do banho, então ele vai lá tomar banho. Então a gente tem a música do banho. Faz muito sentido naquele contexto, né? Todo o vocabulário de sabão, shampoo, de se lavar, de lavar cabelo, de se enxugar, todo esse vocabulário tá dentro da música, então faz sentido, né? Mesmo na escola, a gente tá trabalhando agora árvores, né? Plantar árvores, e tá? A importância das árvores. Eu gosto de trazer uma música nesse contexto. As crianças não precisam entender tudo, mas elas vão pegar o vocabulário e elas sabem do que está falando, né? Catrine, meu filho até que no início se envolveu. Ai, William, oi. Essa semana senti um pouquinho de resistência. Ontem, ao colocar um filme em inglês, ele me pediu pra parar. Onde estou errando? Ai, Keila, em lugar nenhum. Eu não sei qual que é a idade do seu filho, conta aqui pra mim qual que é a idade dele, mas isso acontece, tá? Às vezes eles passam por um momento de resistência, assim. Se a gente pensar, o português, ele está em todo lugar, né? Todo mundo fala português. Eu não sei se você é a única referência em inglês pra ele, se você fala o tempo inteiro, mas chega um momento que eles começam a ficar resistentes porque é a língua minoritária, né? A língua majoritária é muito mais fácil, né? Então o português tá muito mais fácil, é muito mais acessível, eles conseguem entender com muito mais facilidade. Então eles começam sim a passar por um momento assim. Aqui em casa também acontece, né? Então, sempre, muitas vezes o Daniel, ele fala, não quero assistir inglês, eu não quero falar essa língua, ele fala. Eu não quero mais falar essa língua, vamos falar a língua do oi, tudo bem? É assim que ele fala. Vamos falar a língua do oi, tudo bem? Eu falo, filho, mas aí a gente entra com um acordo, né? Ó, então vamos assistir um episódio em português, depois você assiste um episódio em inglês? E a gente começa a fazer esses acordos pra ver se... Pra não... como que eu posso dizer? Pra não forçar. É isso, né? Pra não forçar, pra não mostrar que tem que ser assim, então pronto. Aí começa a pegar a birra da língua. Não é esse o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é fazer com que as crianças se interessem pela língua, pra fazer com que as crianças gostem. Então, quando a gente impõe, aí você acaba comprando uma briga desnecessária. Então, conversa com ele, tenta fazer esse... então vamos lá. Então, você assiste em português, depois pode ser em inglês. E aí, vocês tentem fazer esse acordo. Mas não tá errando, não. É uma fase deles e é compreensível. Mas continue fazendo input, tá? Continue dando essa exposição. Marcos, hello! Com que frequência devemos estimular o aprendizado? Então, Marcos, o que eu falei, né? Eu vou falar no aulão de uma das aulas do curso vai ser sobre isso, né? Sobre as estratégias da família.
Porque cada família escolhe um tipo de estratégia para si, aquilo que funciona. Então, por exemplo, eu aqui em casa, eu uso o inglês com ele o tempo todo. E agora que a gente tá aqui em casa na quarentena, né, a gente acaba usando, eu acabo usando praticamente o dia inteiro. Mas existem, por exemplo, estratégias que você tem, que chama time and place. Então você escolhe um lugar, você escolhe um tempo para que a criança fique exposta à língua, né, naquele dia, naquele momento. O que eu acho, né, tempo de frequência, assim, não tem um número certo. Já surgiram alguns números, né, alguns estudos falando sobre números de a criança teria que estar exposta 30% do tempo dela acordada. Então, se a gente pensar aí, vamos lá, talvez umas 7 horas, 6 horas por dia, é muita coisa para algumas famílias, né? Algumas famílias trabalham o dia inteiro, não tem esse tempo todo. Então, a gente precisa pensar na realidade da sua família. Se você tem 1 hora por dia com seu filho, que você consegue interagir, que você consegue brincar, usa essa 1 hora para você expor ele em inglês. Se você tem 3 horas, usa as 3 horas para expor inglês. O interessante é você fazer com qualidade, né? E você se sentir seguro também, né? E confortável. Quando a gente começa uma criação bilíngue, a gente sente um pouco desconfortável porque é outra língua, aí você começa a pensar, mas não é a minha língua afetiva, e como é que vai funcionar? E, né, a gente fica um pouco resistente a isso. Mas começa aos pouquinhos, 20 minutos, então, 30 minutos, depois 50, depois 1 hora, e aí você vai vendo que isso vai ficando mais natural. Quanto mais, melhor, porque os nossos filhos, eles já estão expostos a outra língua no dia a dia, né? Seja na escola, seja com a família. Então, quanto mais você conseguir expor, é melhor. A Paty, Keila, não força, tem que ser natural e principalmente prazeroso também. Vai mudando as estratégias no tempo dela, exatamente. Com criança, gente, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Com essa questão de pressionar demais. Tem que ser assim. Não, não tem que ser. Né? As crianças, elas têm que gostar. Como é que as crianças vão aprender inglês? Se elas gostarem. Se elas não estiverem interessadas, se elas não gostarem, se elas não tiverem motivação ou necessidade de falar, elas não vão querer aprender, não vão querer falar. Então aproveita o fato das crianças gostarem de brincar, de cantar, né? São coisas mais naturais e mais prazerosas para a gente poder inserir o inglês. Temo estar passando para ele algo do tipo forçado. As estratégias lúdicas do dia a dia é fundamental, mas estou com dificuldades esses dias, especialmente devido à rotina do trabalho. Mas vamos lá. Exato, Keila. A nossa rotina também, a nossa percepção de rotina, né, também influencia muito para eles. Nem sempre a gente tá no humor ali para fazer milhões de coisas lúdicas e brincar e trazer o inglês ali lindo, maravilhoso. Nem sempre é assim que funciona. A gente também tem as nossas tarefas, o nosso trabalho. E aí, nesse dia, é melhor você fazer o mínimo, né? Assim, é melhor não forçar, é melhor não obrigar, porque a gente acaba comprando uma briga desnecessária e talvez impondo para as crianças algo que não seja necessário. Né? Que talvez naquele dia não vai fazer diferença para ele se você falou mais ou menos. Né? Então, tenta estabelecer assim, uma rotina, porque crianças gostam de rotinas, crianças elas se sentem mais confiantes e mais seguras com a rotina, mas sem se forçar e sem forçar o seu filho. Uma coisa que eu sempre falo é o bilinguismo, ele precisa ser... o bilinguismo, quando a gente decide fazer a criação bilíngue, a gente não tá pensando só nos nossos filhos. É óbvio que eles serão os mais beneficiados, né, com essa situação. Mas a gente tá pensando na nossa família também. Então, se isso não tá fazendo bem para sua família, para o seu dia a dia, por exemplo, a gente precisa rever, não tirar, né, não deixar para lá e desistir, não é isso. Mas você precisa rever, às vezes, o como você tá fazendo. Às vezes o como precisa mudar, às vezes o tempo, às vezes o tipo de abordagem que a gente está fazendo, às vezes precisa dar uma adaptada, sabe? Para que seja legal para a família toda, para que seja algo leve, porque as crianças elas também sentem essa leveza, né? Poxa, o idioma não é algo que precisa ser pesado, precisa ser difícil, é algo leve que faz parte da família. Exato, se tiver estresse, é melhor dar uma pausa, né? Dar uma respirada, tenta achar uma outra forma.
4 aninhos. Ah, igual aqui em casa, então. Então, fica tranquila, minha flor. É assim, às vezes acontece mesmo, eles ficam resistentes. E aí a gente tenta mudar a abordagem, tenta dar opções, ou traz uma outra, uma coisa diferente. Tenta ver o que ele realmente gosta, né? Pra você poder... Nessa semana, por exemplo, que ele tá um pouco mais resistente, usa aquilo que ele gosta, sabe? Por exemplo, aqui em casa, o meu filho não abre mão de leitura. Ele ama leitura, ele não pode dormir se eu não ler um livro pra ele. Às vezes eu falo pra ele, ai filho, hoje eu não vou ler não, hoje eu não vou contar a história. Ele não, ele fica chateado, ele fica bravo porque eu tenho que contar. Então isso é uma coisa que ele não abre mão. E eu aproveito esse momento, né? Então quando o dia eu percebo que o dia foi eu trabalhei demais e que a exposição foi muito pequena, eu uso esse momento da leitura como um momento de exposição, porque eu sei que é algo prazeroso para ele. As crianças elas acabam ficando motivadas com outras mesmo, né? Quando elas estão em contato com outras crianças, elas acabam. Fica mais fácil para elas, né? Fica mais real para elas. Mas mesmo que ela não tenha contato com outras crianças, ela tem você. Então você é a principal, o principal ingrediente aí para ela, porque você tem conexão, você tem o afeto que ela precisa, você tem interação. Então, o seu tempo de qualidade ali com ele é o que vai contar, independente da língua que a gente está usando, né? Para os nossos filhos é isso, é o nosso momento. Independente se a gente tá falando inglês, se a gente tá falando português, se a gente tá falando japonês, o fato de você estar ali com ele faz a diferença. Às vezes a gente acha que é pouco, porque isso é uma questão nossa, né? Porque a gente se cobra demais, porque a gente quer assumir as expectativas que a gente tem, né? Quer que os nossos filhos sejam, não que sejam melhores do que ninguém, mas a gente quer que eles sejam melhores que eles podem ser. E às vezes a gente se cobra, né? Por isso, a gente quer e a gente acha que a gente tá fazendo pouco, mas a gente precisa às vezes dar uma repensar, sabe, as nossas expectativas mesmo, repensar e ok, sabe, não se culpar. Se eu não conseguir agora, se eu não conseguir hoje, tudo bem, amanhã é outro dia, amanhã a gente começa novamente, sabe? Mas você lê em inglês? Sim, sim, a leitura a gente faz aqui em inglês. Eu gosto também de fazer em português, né? Eu não, que nem eu falei pra vocês, a estratégia que eu uso não eu falo 100% do tempo com ele em inglês. Eu falo quando a gente tá aqui em casa. Quando a gente tá fora com outras pessoas, eu não uso inglês. Então ele sabe que eu falo português, então a gente tem essa comunicação em português também. Então na hora da leitura, eu gosto de fazer assim, sei lá, talvez dos 7 dias, 5 eu leio em inglês e 2 em português, ou 4 em inglês e 3 em português, porque eu gosto também, eu acho importante, né, ter essa exposição à leitura em português, ao vocabulário de português. Eu acho importante isso também. E como agora a gente tá em casa, não tem aula, né? Então eu acabo fazendo essa mesclagem. Mas eu gosto sim de fazer a leitura em inglês. Camila, minha filha tem 4 anos e ficou bastante tempo no silêncio. Agora ela começou a falar, ela ama brincar em inglês. É isso, Camila, exatamente. Ó, ela passou pelo período de silêncio, agora ela tá na fase de falar as palavrinhas, né? Então começa a falar uma palavrinha, começa a falar outra palavrinha. Daqui a pouco ela vai entrar na fase das frases curtas, vai começar a falar frases curtas. Em inglês, gente, a gente tem um termo que a gente chama de chunks. As crianças elas aprendem chunks muito mais rápido. Então, por exemplo, can I go to the bathroom? Can I drink water? Esse can I, ele é um chunk, né? Então é um pedaço de frase que a criança aprende rápido e ela acaba usando em vários cenários, né? Ela acaba usando em várias situações. Então, quando elas aprendem essas pequenas frases, elas começam a se desenvolver muito mais. A gente começa a ver e fala, nossa, eles estão falando tanta coisa, que legal. Mas é isso, é você dar oportunidade para elas conhecerem isso, né? Para elas terem exposição. Maravilha, eu até lia, mas ainda não introduzi a exposição em inglês. Ai, então começa, Keila, é muito bom. Gente, quem não acessou aqui o link da bio,
Se você acessar, você pode entrar no e-mail, tá? Então, você cadastra seu e-mail lá em um dos links, tá? E nesse e-mail, você ganha um livro, um e-book com 13 livros que eu recomendo. Então, para quem não sabe por onde começar, poxa, que livro que eu vou ler em inglês, né? Poxa, tem milhões, e aí, quais são? Eu selecionei 13 que as crianças adoram, que são lidos no mundo inteiro, por crianças que falam inglês e por crianças que estão aprendendo inglês. Então, se você não tem esse material, vai lá no link da bio, se inscreve, coloca seu e-mail lá e por lá você vai receber, tá? Eu mandei lá no grupo do Telegram também. Então, quem quiser entrar no grupo do Telegram, entra lá e sobe um pouquinho e o PDF tá lá. São 13 livros que vocês podem começar, crianças de qualquer idade. E são sugestões de livro, né? Então se você quiser comprar o livro, você compra o livro, vai montando a sua biblioteca, que é muito legal também. Ou então você assiste por vídeo, por enquanto, né? Assiste o vídeo, mostra pra criança, isso é uma boa também. Mas então você repete a história nesses 7 dias do exemplo? Não. A gente tem a nossa biblioteca, né? E aí ele escolhe o livro do dia. E nem sempre ele escolhe o mesmo, mas às vezes ele, por exemplo, hoje a gente leu, tava até aqui com a historinha que a gente tinha lido. Mas vamos supor aqui, ó, eu tenho um livro aqui. Esse aqui é o do Tiny Seed, The Tiny Seed. Então esse é um dos livros que ele tem na biblioteca dele. Aí hoje ele escolheu, a gente lê esse livro. Aí daqui 2 dias, por exemplo, ele escolhe de novo. É ele que escolhe. Às vezes eu escolho, mas na maioria das vezes é ele que escolhe. Então, se ele escolher de novo, a gente lê de novo. E aí eu aponto, eu acabo usando outras palavras, outras frases, outro universo dentro do próprio livro. Eu acabo trazendo alguma coisa nova, um repertório novo para ele. Então, isso que é muito bom. As crianças, elas não se cansam de repetição. Quem cansa é a gente. A gente fica cansado de ouvir sempre a mesma história, sempre o mesmo desenho, né? Às vezes aqui em casa o Daniel pede de novo, a gente fala, não, pelo amor de Deus, escolhe outro. Mas para eles, isso é muito importante. E quando a gente está falando de aprender outra língua, muito mais. A repetição, ela traz para a criança, além do repertório, né, da língua em si, ela traz segurança. Então hoje, por exemplo, se eu entregar esse livro para o meu filho, ele consegue recontar a história. Porque a gente já leu 1, 2, 3, 5, 10, 15 vezes. Então as crianças, elas sentem essa confiança e elas começam a ter essa exposição. Né? Às vezes a falta de exposição é por falta de segurança. As crianças, elas precisam se sentir seguras e confiantes de que elas conseguem, de que elas são capazes. Daí entra o encorajamento, né? A gente precisa encorajar os pequenos avanços das crianças. Ai, gente, é demais, é show de bola. Montem, se vocês não têm ainda a biblioteca de vocês, comecem a montar, é muito gostoso. E até a gente aprende tanta coisa, tanta coisa. Acho que ler uma historinha que ele já conheça deva facilitar a compreensão. Sim, facilita bastante, mas também não é um bloqueio não, Keila, também não é um obstáculo, tá? Essa historinha, por exemplo, meu filho não conhecia, a gente começou a ler e assim, são histórias, as histórias que eu coloquei lá pra vocês também, de exemplo, são histórias muito ilustrativas, né? Então, conforme eu vou contando, eu vou sempre usando a imagem é uma segunda leitura, né? Para as crianças é a primeira, porque eles ainda não sabem ler, as crianças, né, que ainda não sabem ler, então as imagens, elas ajudam muito. E elas não precisam entender tudo, é isso, né? Elas vão compreendendo o todo, e aí daqui a pouco elas vão compreendendo um pouco mais, e compreendendo um pouco mais, e a cada leitura eles vão aprendendo um pouco mais. Deixa eu ver aqui algumas perguntinhas. Nossa, gente, a gente tá a 1 minuto de acabar, vai acabar. Nossa, foi muito gostoso. Eu acho que eu não vou conseguir responder todo mundo aqui. Algumas ficaram. A gente vai fazer toda quinta-feira, vai ter aulão, tá? Então aproveita, se inscreve lá no link da bio para você receber os lembretes, os temas dos aulões e o replay, que vai ficar lá por 48 horas, tá? Gente, não se esqueçam também do curso que vai acontecer, a Jornada do Bebê Bilíngue, do dia 2 ao dia 8. Se inscrevam também para receber tudo lá, receber prêmio, receber presentinhos, sabe? Algumas surpresas, só para quem estiver lá no grupo, tá?
Obrigada a todo mundo que participou, obrigada pela interação de vocês. Adorei, adorei mesmo. E quinta-feira estamos de volta, tá bom? Aliás, terça-feira.